Seja bem-vindo a mais um vídeo. Esse vídeo aqui ele foi muito pedido, tá, por vocês aqui no YouTube e também no Instagram. Muita gente me mandando mensagem: "Ah, Diego, como é que vai fazer para declarar? Eu perdi, eu tenho que declarar, eu ganhei, eu movimentei aqui muito dinheiro e tudo mais". Então, tudo isso eu vou abordar nesse vídeo aqui. Uma coisa que eu vou falar antes de começar, tá? Eu evito falar sobre esse assunto contábil, né, de imposto e tudo mais, porque eu não sou profissional da área. Então, caso eu fale alguma coisa e seja atualizada e mude a regulamentação, vai dar errado na hora de você fazer a declaração. É por isso que eu evito falar sobre esse assunto, porque não é um assunto que eu domino, tá? Eu não sou contador, não sou profissional dessa área, então eu me limito a falar apenas sobre o que eu domino, tá? Que é estratégia, que é sobre gerenciamento, é sobre outras coisas voltadas aí para o mercado de surebet e apostas esportivas. Mas eu achei essa reportagem aqui do Infomoney, tá? Essa matéria aqui muito interessante e eu vou ler com vocês aqui e nós vamos fazer alguns comentários, tá? Porque tem alguns pontos aqui bem importantes. E eu recomendo que você assista esse vídeo até o final porque tem coisas aqui que você tem que ficar atento, tá? Então vamos lá, veja como declarar os ganhos e evitar malha fina. Pessoal, o prazo começou agora em março e, se eu não me engano, vai até junho, maio. Acho que é maio, tá? Então fica de olho, já vai atrás de um contador. E por que que eu falo para você ir atrás de um contador? Dá para você fazer sozinho? Dá. Só que é o seguinte, se você tem dúvida, se você não tem conhecimento nessa área, faz essa primeira pelo menos com um contador para você evitar dor de cabeça, evitar pagar multa, ter CPF aí, ter problema no seu CPF. E você vai pagar o quê? 70, 80 reais, no máximo 100 reais para fazer uma declaração simples. Então é muito melhor você pagar 100 reais que seja, para evitar dor de cabeça, do que você tentar fazer sozinho, depois você vai pagar multa, vai ter que pagar um contador para arrumar, né? Então vai sair mais caro. Então, pelo menos essa primeira eu recomendo você fazer com um profissional, tá? Depois você faz sozinho, você já vai saber como é que faz. Vai ter muito tempo aí de regulamentação, então a gente já vai ter mais informação também disponível, tá? Então, olha só, uma coisa importante aqui, a primeira coisa, tá? A Receita já consegue cruzar os dados das BET para saber sobre os ganhos dos contribuintes com apostas e especialistas falam sobre risco. Então, olha só, a Receita, pessoal, ela já sabe quanto você lucrou ou quanto você perdeu. Então, uma coisa que você tem que ser na sua declaração é extremamente transparente, tá? É extremamente honesto e não tente esconder valores, não tente mudar, tanto perda como ganho, tá? Não tente mudar, seja exatamente pontual ali nos valores, porque a Receita já tem essa informação. Por que que a Receita não preenche sozinha, né, e nos dá só o valor do imposto ali, se é que tem que pagar? Não sei, tá? Sinceramente eu não sei. Seria bom, né? Já que ela tem acesso a isso, ela poderia simplesmente mandar tudo preenchido lá e falar, ó, você tem que pagar tanto, você não precisa pagar, né? Ou então é isso, é aquilo. Seria muito mais fácil, né? Mas eles gostam de dificultar, né? Sempre foi assim, sempre vai ser. Então vamos lá, vamos ler alguns pontos aqui. É, né, tem que ficar esperta, né, para não cair na malha fina, porque a fiscalização está cada vez mais automatizada. Então, como eu falei, preencha tudo exatamente como a casa de aposta vai te dar no relatório, no extrato ali, para você evitar problema, tá? De acordo com especialistas ouvidos pelo Infomoney, com a regulamentação do setor de jogos, plataforma Receita Federal, a margem para o erro diminui bastante. Essa regra é clara, quem ganhou precisa declarar, em alguns casos, pagar imposto. Uma coisa aqui, ó, não é todo mundo que vai pagar imposto, tá? Tem um piso e só quem lucrou acima daquele valor vai pagar imposto, que é 20 e poucos mil reais. Aqui tá falando também, a gente vai chegar lá. Então, olha só, tem um sistema, pessoal, que é esse sistema aqui, ó, Comprova Bet, tá? Ele integra as informações das casas com a Receita Federal. Então, através desse sistema aqui, se eu não me engano, a gente vai ter acesso, tá? Então, parece que dentro das casas de aposta já tem esse sistema aqui e a gente vai ter acesso também. Eu ainda, como eu falei, não declarei ainda, tá? Vou correr atrás disso aí lá para, sei lá, abril, talvez, mês que vem. Mas pelo que eu vi, tem esse sistema aqui que o governo tem acesso e nós vamos ter acesso às informações também, tá? Deixa eu ver o que mais aqui que a gente pode pegar de importante. Ah, tá. Quem precisa declarar? O que é importante para a gente aqui, ó? A Receita Federal quer o nosso ganho líquido anual. Então não importa se você ganhou 10 mil em janeiro, 2 mil em fevereiro, 5 mil em março, R$ 1.000 em abril, não importa, tá? Ah, lembrando, isso aqui é do ano de 2025, tá? Então o que você ganhou, o que você fez no ano de 2025, você vai declarar esse ano. Então esquece 2026 por enquanto, tá? Você vai pegar de janeiro até dezembro de 2025. Então olha só, todo mundo tem que declarar, tá? É obrigatoriedade para quem joga em bets, tá? É obrigado a declarar. Então se você ganhou, se você perdeu, não importa, você vai ter que fazer a declaração.
E aí você vai ter que chegar no seu ganho líquido anual. Se você não faz Surebet, você só utiliza uma casa de aposta, é simples. Você vai lá ver quanto é que você ganhou, quanto é que você perdeu e vai e bota na declaração. Se você ganhou acima de 28.467,20 centavos em 2025, você vai pagar 15% em cima do que exceder esse valor. Ou seja, se você lucrou, vamos supor aqui, ó, 38 mil reais, você vai pagar 15% sobre os 10 mil que ultrapassaram os 28 mil, beleza? Então isso aqui é informação do Infomoney, informação confiável, tá? Por isso que eu tô fazendo esse vídeo para vocês. Se não tivesse essa matéria aqui, eu não faria esse vídeo. Se não tivesse uma fonte confiável, né, trazendo essas informações. Porque eu não sou profissional da área, então eu não posso ficar aconselhando, orientando sobre como você pode fazer, beleza? Então o cálculo ele deve considerar o seguinte: total de prêmios recebido do ano, quanto é que você recebeu em todas as casas de aposta, tá? Vai sair o extrato lá, vai sair as informações, menos o total apostado no mesmo período. A gente que faz Surebet, a gente utiliza aí talvez mais de 10 casas, né? A maioria das pessoas. Tem gente que utiliza menos, tem gente que utiliza mais. Então o que você vai fazer? Você vai pegar o total de prêmios, menos o que você apostou, tá? Ou seja, o valor que você perdeu em algumas casas, tá? É o valor apostado que você vai abater ali no seu lucro. Então, através disso, vai ter o seu ganho líquido, tá? O que é o ganho líquido? Ah, eu fiz 100 mil reais de apostas no ano, mas eu lucrei 20 mil. Então, o seu ganho líquido é 20 mil, beleza? Você não vai pagar imposto nessa situação, porque você lucrou abaixo de 28 mil reais, 28.467. Então, muita gente não vai pagar imposto, tá? Tem muita gente que está no grupo VIP, que trabalha com um CPF apenas, que está lucrando aí uma média de 1.000, 1.500, 2.000 reais. Então essas pessoas vão estar isentas, tá, desse imposto aqui, porque se a pessoa lucrou 2.000 reais por mês, uma média, ela vai ter 24 mil no ano, né? Então ela não vai ganhar acima de 28 aqui em aposta e ela não vai pagar esse 15% de imposto. Então, pessoal que lucrou menos aí, pode ficar tranquilo, tá, que vocês não pagarão imposto. E uma coisa aqui, tá? Cara, deu branco, mas vamos lá. Vamos passar aqui, depois eu lembro. É importante lembrar que as perdas em uma plataforma podem ser compensadas com ganhos em outra. Então, isso aqui é importante também para a gente que faz Surebet, tá? Se você perdeu, se seu saldo está negativo ali, né, vamos supor que você usa 10 casas, seu saldo está negativo em 5 casas e está positivo nas outras 5, você consegue abater as perdas, né, daquela casa na casa que você está vencedora, né? Então isso é muito bom para quem faz Surebet, né? Para quem opera nesse mercado aí e trabalha com muitas casas. Talvez nem faz Surebet, mas trabalha aí com 2, 3, 4 casas, tá? Tem várias estratégias que o pessoal usa muitas casas, os exchange também. Então, isso aqui é muito bom, tá? Isso aqui deixa o mercado mais justo. Foi o que eu falei desde o princípio, né? O pessoal falando, se você lucrar mais de 2 mil por mês já tem que pagar, né? Não tem para onde correr, mas eu sempre bati na tecla. Não, é sobre o ganho líquido, tá? O mercado financeiro funciona da mesma forma. Eu já operei day trade e, cara, independente do resultado positivo ou negativo, você tinha que declarar. Mas o que importava era o ganho líquido, tá? Não importa se você ganhou 2 mil numa semana e perdeu 2 mil na outra, você está no zero a zero, tá? Mas tem que declarar. Um ponto que costuma confundir apostadores é que não pagar imposto não significa não declarar. Então, olha só, você que lucrou menos de 28.467, você não precisa pagar imposto, mas você precisa declarar, tá? Isso são coisas diferentes. Por que você tem que declarar? Palhaçada do governo, né? Porque ele já tem acesso às informações, você não precisa pagar imposto, é só para fazer você perder tempo, né? A declaração poderia muito bem ser automática, né? Mas tudo bem. Vamos seguir aqui. Mesmo que o ganho fique abaixo do limite de tributação, o contribuinte ainda pode ser obrigado a entregar a declaração por outros critérios, como renda, patrimônio ou saldo em contas de apostas. Então, se você tem R$ 1 dentro de uma casa de apostas, você tem que fazer a declaração, tá? Se você movimentou dinheiro nessas casas, você tem que fazer a declaração, tá? Então, não tem para onde correr, tá? Então, olha só. Onde e como declarar? A Receita passou a exigir informações mais detalhadas sobre o imposto e criou inclusive um campo específico na ficha bens e direitos, onde o contribuinte deve informar. Primeiro, total de prêmios recebidos. Então você vai informar, eu ganhei 100 mil reais no ano. Total apostado, eu apostei 80 mil para ganhar 100 mil. Ganho líquido anual, aí você vai botar, se você apostou 100, se você ganhou 100 e apostou 80, você ganhou 20, né? O seu ganho líquido é 20. Então o imposto pode ser já retido ali se houver, né? E saldo de conta de apostas em 31/12/2025. Então você tem que saber o saldo nessa data aqui, tá? Quando fechou o ano. Eu não sei, né? Vou ver lá no extrato lá da casa, né? A gente não tem como
ficar controlando exatamente ali centavos, valores e tudo mais, né? Mas o extrato, eu acredito que ele dá tudo isso aqui. Se não tiver, a gente pergunta no suporte, né? Se precisar realmente. Esse valor é considerado patrimônio do contribuinte, ou seja, se havia dinheiro parado na conta da BET no final do ano, ele precisa ser informado. Tá? E Tomazelli destaca que saldos superiores a 5 mil devem ser obrigatoriamente ser declarados, embora os valores menores também possam ser informados para manter a coerência patrimonial. O que não precisa declarar? Olha só, cada aposta individual, então assim, a gente que faz a arbitragem, a gente faz o quê? Sei lá, tem dia que a gente chega a fazer umas 10 entradas, tá? 6, 7, 8, 10 entradas. Tem dia que tem muita. Então imagina a gente tendo que declarar tudo isso, aposta por aposta. Seria muito trabalhoso, né? Seria até loucura, né? Então o que a Receita Federal quer? Ela quer saber quanto que a gente apostou e quanto que a gente ganhou, tá? E quanto sobrou ali de lucro líquido. É isso que a Receita Federal quer saber. E a Receita Federal também não quer saber de depósitos ou saques isolados. Tá? Então não importa, eu depositei 1.000, depois depositei 500, depois eu saquei 2.000, tá? O Leão não quer saber disso, tá? A Receita Federal não quer saber disso. E apostas estrangeiras, tá? Que eu não recomendo que você faça, é que não há retenção automática do imposto, que muda a responsabilidade. Se não houve retenção na fonte, o imposto deve ser recolhido pelo próprio contribuinte via carnê-leão. Caso contrário, ele pode cair na malha fina, né? Então, você que aposta em casas estrangeiras, tá? Na verdade, é até proibido, tá? Através da regulamentação. Então, isso aqui pode ser até uma pegadinha aí, né? Um erro, né? Do rapaz que escreveu essa matéria aqui, do jornalista, porque é proibido, tá? Na regulamentação fala que a gente tem que só pode usar casas que estão regulamentadas no Brasil. Você não pode ficar usando plataforma estrangeira. E plataforma estrangeira, pessoal, é diferente de plataforma clandestina, tá? Por exemplo, tem muita casa de apostas que não quis se estabelecer no Brasil com a regulamentação e ficaram operando em outros países, casas confiáveis, casas seguras. Porém, tem as casas também clandestinas, né, que são casas que os golpistas fazem para tomar o dinheiro das pessoas. Então, casa golpista, você não, a Receita Federal não tem acesso a isso, tá? Então, assim, se você colocou dinheiro e conseguiu sacar, eu não sei como é que você vai fazer. Por isso que é bom também você procurar um contador, tá? E esse comprova bet aqui, né, vira peça-chave. Ele reúne o quê? Histórico de apostas, valores apostados, prêmios recebidos e saldo final. Então é importantíssimo, tá, que a gente tenha essas informações aqui do Comprova Bet, beleza? E para finalizar, pagamento de imposto, né? De acordo com orientações da Receita, quando houver imposto devido, o cálculo é feito em ferramenta específica e a guia deve ser paga até 30 de abril de 2026. Tudo isso mostra que se antes as apostas esportivas passavam a ser relativamente fora do radar do fisco, agora o jogo mudou com dados integrados, cruzamentos automáticos e novas regras. Declarar corretamente é fundamental para evitar riscos, porque agora não dá mais só contar com a sorte, tá? Então, nós estamos trabalhando, como eu sempre falo, né, em um mercado regulamentado, e esse mercado regulamentado exige uma burocracia maior, né? Então, cara, separe tudo aí, todas as informações que você tem, leve para um contador. Quer fazer sozinho? Você pode fazer sozinho, tá? Mas eu não recomendo, pelo menos essa primeira vez, para evitar erros, tá? Evitar problemas que você possa vir a ter aí com a sua declaração, tá? E talvez gerar uma multa, gerar uma suspensão aí no seu CPF, né? E tudo mais. Então eu recomendo que essa primeira você procure um contador. E muita gente fica me pedindo, Diego, me indica um contador, cara. Não, cara, eu não vou indicar, porque se der dor de cabeça vai sobrar para mim. Então, procure um contador perto de você por dois motivos. Primeiro, se der problema, você vai conseguir ir até ele, você vai conseguir acessar mais facilmente. E segundo, um contador mais perto, você consegue buscar pessoas que já fizeram algum serviço com esse contador, então você consegue muitas vezes uma referência, né? Você pode até pedir indicações para seus amigos, né, de um contador aí perto. Fala, cara, você conhece um contador, já fez declaração com algum contador bom, né? Alguém que saiba o que está fazendo, né? Que tem muito profissional ruim também. Então, por isso que eu recomendo você procurar um contador perto de você. Eu até conheço contadores, mas eu não vou indicar, porque se der problema, vocês vão me culpar, tá? Eu já sei como é que funciona isso. Então, eu até evito, beleza? Então é isso aí, pessoal. Se gostou do vídeo, clica no gostei. Qualquer dúvida, coloca aqui nos comentários e não esquece de me seguir no Instagram, Arbitragem Business Club.